Fundada em 1998, a Tecnoprate Engenharia tornou-se rapidamente uma das empresas mais conceituadas em perícias judiciais, com a atuação na construção civil. Atualmente, com a crescente demanda e procura por imóveis multifamiliares de pequeno porte, do tipo sem condomínio, dedicou-se exclusivamente em lançamentos de apartamentos de 45 a 90 metros quadrados. E por trás da Tecnoprate Engenharia está ele, engenheiro civil, perito judicial e extrajudicial, pós-graduado em avaliações de imóveis, atuante desde 1998 no Tribunal de Justiça. Eu estou falando dele, Roberto Assunção, que tão gentilmente aceitou estar conosco nesta tarde, falando do seu currículo, do seu vasto currículo e também da sua trajetória no mercado da construção civil. Roberto Assunção, muito obrigada mais uma vez Eu por que ter agradeço, aceito o nosso convite. um prazer estar aqui com você, te ver novamente, né, e compartilhar e trocarmos aí nossas experiências. E fico muito feliz de estar aqui e que seja o primeiro de muitos convites que eu venho aceitar da sua parte aí. E vamos trocar aí conhecimentos. Seja muito bem-vindo. E você viu que eu fiz a lição de casa, Sei, você está sabendo toda a minha já história. tô sabendo da sua vida, mas conta pra gente um pouquinho mais quem é Roberto Assunção. Eu sou engenheiro civil. Antes de mais nada, eu sou pai, né? Eu sou separado há 16 anos, pai do Gabriel, que também é engenheiro, hoje com 25 anos. Gosto muito do que eu faço, da engenharia, pratico esportes, faço musculação, sou faixa preta de judô, fazia corrida de ruas, vou voltar à corrida de ruas, gosto de cozinhar, gosto de ler, gosto de estar com amigos, passear, viajar. Então, meu dia é todo preenchido, do início ao fim, estou sempre em atividade, mas geralmente estou focado nisso, questões de trabalho, família e esporte. Essa é a minha ocupação. E aos fins de semana, minha diversão preferida é pub. Eu gosto de música ao vivo, gosto de curtir esse tipo de espaço, assim. Basicamente é isso. Que bacana, basicamente é isso, né? 24 horas tem o seu dia também. Ligado na Tem tomada. certeza que tem Sim, 24 horas? tem. Roberto, você começou a sua carreira como engenheiro civil já. Conta pra gente, você escolheu, foi escolhido? Conta pra gente o comecinho da sua carreira, da sua Eu trajetória. tive, desde a infância, como todos nós temos vontade de ser alguma coisa assim inusitada que muitas vezes a gente não sabe nem o que significa, né? Mas nessa minha trajetória, a primeira lembrança que eu tenho, quando eu ainda morava em Recife, eu sou pernambucano, estou em São Paulo desde 74, eu manifestei a vontade de ser advogado, que eu nem sabia o que significava, né? Na minha adolescência, eu quis ser padre, eu era coroinha de uma igreja. Eu quis ser piloto de avião, depois alguém falou que eu não poderia ser porque eu tinha problema de visão, e por aí foi. A minha última vontade era de ser arquiteto. E eu entrei numa escola chamada Et Júlio de Mesquita, em Santo André, e para fazer desenho de arquitetura. Então, a minha formação técnica é em desenho de arquitetura. No entanto, os meus professores, na maioria, eram arquitetos. E essa grande maioria tinha um certo preconceito quanto a engenheiro. Todos os meus professores, com exceção de um que era engenheiro. Então diziam que o engenheiro era um cara bitolado, essas coisas, né? E como eu não conhecia muito a diferença entre o engenheiro e o arquiteto, eu passei a ter esse conceito, talvez, de que o engenheiro fosse bitolado e queria ser arquiteto. Contei toda essa história para dizer, eu queria ser arquiteto. Só que quando eu prestei o vestibular, eu prestei para arquitetura e engenharia. Eu entrei em engenharia e não entrei em arquitetura na faculdade que eu desejava. Falei, vou tentar de novo no próximo semestre, vou ficar um semestre em engenharia e depois eu tento arquitetura. Entrei em engenharia, gostei e não me arrependo. No entanto, a maioria dos meus amigos profissionais na área, não a maioria, mas uma boa parcela, são arquitetos. Então, assim, fiz engenharia, depois eu fiz mestrado em recursos hídricos, que infelizmente por problemas de saúde eu tive que largar, não voltei. E depois enveredei por esse caminho da perícia, onde eu fiz a pós-graduação
em avaliações de imóveis e perícia de engenharia. E estou nessa atividade até hoje. Além de ter feito construções e tudo, que a gente pode até falar um pouco mais também sobre isso. Vamos falar sobre tudo. E o seu pai tinha material de construção, né? Ah, sim. Meu pai, desde que eu me lembro, meu pai sempre teve material. Meu pai é português. Ele veio de Portugal em 54, com 18 anos, e trabalhou em Recife na loja de familiares. Depois viemos para São Paulo em 74. Meu pai trabalhou como empregado em alguns lugares, porque ele perdeu o patrimônio dele nessa vinda para São Paulo e tal. Depois ele passou a ser novamente proprietário de uma loja, comprou outra loja. E até um pouco antes das restrições sanitárias, meu pai trabalhava ainda como comerciante. E então a minha atividade profissional começou trabalhando dos 13 anos aos 18 anos com meu pai no comércio, como balconista, office boy. E aí depois a minha primeira atividade técnica, a primeira atividade fora desse âmbito comercial que eu trabalhei com meu pai foi como estagiário na empresa Texaco Brasil S.A., onde eu fazia projetos de posto de gasolina. Nessa fase eu estava em idade militar, ainda não tinha entrado na faculdade, entrei durante o estágio na faculdade, e aí depois passei por inúmeras empresas aí, dentre as quais Construtora OAS, Firestone, Tintas Coral, Prefeitura Municipal de Santo André, dentre outras empresas. E, geralmente eu trabalhei na área de manutenção e engenharia, sempre como cargo de média chefia em manutenção, e na engenharia como supervisor de obras. E aí, a Tecnoprat construiu alguns prédios de pequeno porte, né? Os conhecidos sem condomínio. De onde é que surgiu a ideia? Quando foi que você disse, eu vou comprar um terreno e vou construir? Eu tinha uma frustração de não construir porque eu prestava serviço para pessoas que geralmente nem eram do ramo, mas que construíam. Mas qual que era a diferença? Essas pessoas tinham capital para construir. Eu era engenheiro e eu não construía porque eu não tinha dinheiro para construir. Quando eu comecei a atuar, quando eu comecei a andar pelas próprias pernas, foi em 96, onde pedi demissão da Firestone, onde eu era engenheiro. Pedi demissão, falaram que eu era louco, tal. Saí de lá, aluguei uma sala. Saí da empresa, aluguei uma sala numa imobiliária no mesmo dia. E comecei a trabalhar, só que eu não tinha trabalho, né? Eu não tinha trabalho, mas logo uma empresa me chamou, um hospital, e eu regularizei a obra desse hospital, sendo que cada parcela daquele projeto que eu fiz era um salário meu lá na Firestone, né? Então eu me mantive dessa forma, comecei a ganhar dinheiro 5 anos depois. Então, para quem está começando aí, que acha que as coisas são fáceis, não são. A gente tem que ficar semeando, né? 5 anos depois, eu comecei a atuar como perito para uma companhia chamada Vera Cruz, que se tornou Mafre no futuro. E eles me deram algumas oportunidades, e nessas oportunidades eu comecei a ganhar dinheiro e juntar dinheiro, né? Quando o projeto que eles me passaram foi internalizado, eu me vi sem aquele ganho que eu tinha, muito bom, mas eu tinha ali um valor substancial na minha conta, onde eu poderia começar um negócio. Foi quando eu comecei a construir. Então aí surgiu a parte de construção da Tecnoprat, que já tinha acho que uns 5 anos ou mais. Comecei a construir e ali foi assim um efeito geométrico, assim, o crescimento. Até que num dado momento, com a crise em 2017, eu falei assim, eu tenho que tirar o pé porque a gente estava com patrimônio, mas não tinha liquidez. Então eu tive que parar de construir. Depois vieram todos esses acontecimentos que a gente já está sabendo que aconteceram aí no país. E eu me vi assim tendo um volume de trabalho técnico, e para mim era muito mais atrativo eu ficar focado naquela parte técnica que está sobre todo o meu domínio, do que eu ter toda uma estrutura e pessoas ligadas a mim, me dando dor de cabeça, e às vezes não estava compensando lidar com isso. Então, um belo momento eu falei para o meu filho assim, geralmente eu converso muito com meu filho e compartilho com ele alguns sentimentos, falei assim, ó, para minha saúde mental, eu preciso parar de construir agora. Talvez eu volte no futuro, mas no momento eu vou me dedicar só à parte técnica. Então essa foi a decisão que eu tomei em 2017, mas a gente não pode falar que é definitiva. Em algum momento eu posso começar a construir de novo.
E quando você começou a construir, você disse que tinha essa frustração, que você já fazia para outras pessoas que não tinham a expertise, mas tinham o capital. Uhum. Quando você começou a construir, você já estava capitalizado ou você começou a construir como a maior parte das pessoas constroem? Fazendo permuta de unidade a ser construída no local pelo terreno, buscando investidores? Conta para mim. Eu só comecei a construir quando eu tinha condições de construir mesmo. Porque eu acho que a gente tem que ter uma segurança não só para nós e para a nossa empresa, porque eu já tinha uma empresa, então eu tenho uma responsabilidade, e o fato de ser engenheiro, eu tenho uma dupla responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade técnica. Então, ao contrário de muitas pessoas que entram no segmento sem ter um capital e acabam contando com a sorte, eu só entrei quando eu tinha condições de fazê-lo. A princípio, eu comprava o terreno, terrenos de 10 por 40 e fazia 8 apartamentos de 66 metros quadrados. Então, fiz alguns dessa forma. Eu preferia ter o terreno, só que eu fico me questionando hoje, por que eu fazia assim? A gente tem a cultura de querer ter a posse. Depois, por uma necessidade em função da separação, onde houve a divisão de patrimônio, eu precisei, como fala na gíria, me virar nos 30. Então eu tinha um certo capital, mas eu não poderia consumi-lo todo comprando um terreno que ia me faltar para fazer a obra. Então eu comecei a utilizar a questão de permuta. E eu vi que era muito viável, porque eu deixava de me descapitalizar na compra do terreno e com aquele valor eu conseguiria, de repente, desenvolver duas obras simultaneamente. E aí eu entendi por que alguns construtores que têm muito patrimônio já davam preferência a fazer permuta. Eu não entendia isso, porque eu falei, por que se ele tem dinheiro, por que ele não compra? E aí eu entendi como funcionava essa questão. Ninguém nunca me contou o caminho das pedras na minha vida, nem lá atrás, nem no passado recente, nem hoje. As pessoas não contam os caminhos das pedras. A gente muitas vezes tem que aprender na raça, né? É verdade. E aí, nesse período de construção, foram 1, 2, 3, 4, 5 empreendimentos. Foram 10. São 10 empreendimentos, né? Tá vendo? Eu não fiz a lição de casa direito. Você lidou com corretores de imóveis, vendendo essas unidades, né? Na sua visão, qual é a importância do corretor de imóveis no êxito do trabalho do construtor? O corretor de imóveis, ele é fundamental. Mas nós temos que ter em mente que tem que ser um corretor de imóvel realmente profissional, capacitado, né? Nós temos no mercado algumas pessoas que entram como corretores, como aventureiros, mas não permanecem muito tempo, infelizmente. Mas assim, o papel do corretor é fundamental. Eu acho que com exceção de um imóvel que foi um conhecido que comprou diretamente, mas eu sempre fiz os meus negócios através de corretores de imóveis. Eu nunca ousei fazer sem ser corretor de imóveis, né? Então, os corretores são os nossos parceiros de quem é construtor. E o corretor, fazendo um bom trabalho, ele alavanca o nosso serviço, né? Na época que eu comecei, não tinha ainda esse advento das redes sociais, isso estava muito no começo. Mas hoje, nós vemos os corretores fazendo excelentes trabalhos, se expondo nas redes sociais, fazendo os vídeos, fotos, divulgando o imóvel. Então, isso ganhou uma outra proporção. Então, assim, eu vi e vejo até hoje muitos profissionais que atuavam comigo se adaptaram completamente e estão adaptados. E eu admiro essa adaptação, porque eu também passei por essa adaptação de me expor nas redes Vai falar disso sociais. daqui a pouquinho. Sim. Daqui a pouquinho. Agora, aqueles que não estão com essa visão, infelizmente sumiram. Eu não tenho mais contato, eu não vejo, não sei o que andam fazendo da vida, ou se é que eles estão ainda na área. E puxando sardinha para o meu lado, obviamente, né? Na sua visão, qual é a importância do correspondente bancário? Olha, é fundamental hoje, porque no Brasil, a maioria dos imóveis, principalmente nessa faixa, né, de que nós construíamos, que é o multifamiliar de pequeno porte, não só nessa faixa de empreendimento, mas tirando fora aqueles empreendimentos grandes, onde temos muitos investidores, o grande volume de imóveis comercializados no Brasil, eles são vendidos provenientemente do financiamento bancário. Então, aquela questão da pessoa tentar fazer o financiamento bancário sozinho vai dar cabeçada,
porque não sabe qual é a documentação, não sabe qual que é o melhor banco, qual que vai oferecer as melhores taxas, e fica perdendo tempo. E muitas vezes o construtor que se propõe a fazer negócio com pessoas que não têm o correspondente, ele ou perde negócio ou a pessoa desiste no meio do caminho, porque o correspondente, além de tudo, ele dá um jeito de fazer um compromisso de compra e venda, onde a pessoa não vai desistir de repente. A partir do momento que tem um contrato de compra e venda ou um termo de compromisso de compra e venda, e começa-se a colher as documentações e se envolver dessa forma, a pessoa não perde o negócio. Então, as experiências que eu tive mostrou que tem que ter um bom correspondente. Inclusive, nós nos conhecemos dessa forma, onde você foi a correspondente de um imóvel que eu vendi, através da Caixa Econômica Federal. E nós nos conhecemos através do Renato Gomide, que ele era o gerente da Caixa na ocasião. Você brigando comigo, você lembra disso? Justamente, eu briguei porque naquela ocasião você comentava comigo que estava tudo certo, né? E eu queria, claro, pôr a mão na verba lá do apartamento que eu estava vendendo. E você dizia, mas tá tudo certo, tal. Até que o Renato, a seu pedido, me ligou, que ele era o gerente da Caixa na época, e ele explicou, Roberto, está tendo um problema que os processos já estão todos deferidos, mas a Caixa está sem dinheiro para liberar a verba do financiamento. Que, aliás, coincidentemente, nós estamos nesse mesmo período com a Caixa Econômica nesse segundo semestre. Mas esse acontecimento que ocorreu entre nós foi muito importante porque consolidou a nossa amizade, nós estamos aqui até hoje, né? E eu conheci o Renato, que se tornou um irmãozão também. Então nada é por acaso. Tinha que acontecer aquilo para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando. É verdade. Eu sempre vejo que, assim, nós não vamos fugir de problemas nunca. Existem problemas que nós conseguimos resolver, outros não estão nas nossas mãos, no nosso controle, porque depende de terceiro, como é o caso da Caixa Econômica. Hoje, imóveis, sobretudo no programa Minha Casa Minha Vida, realmente depende de liberação de recurso do governo. Mas o que é que está ao nosso controle? Entrar em contato com o cliente, explicar o que está acontecendo, sempre com a verdade, por pior que seja, né? E aí, para validar a informação que eu tinha passado, porque obviamente nós entramos em contato com o cliente para dizer, olha, a Caixa Econômica não tem dinheiro para o contrato, o que que a gente pensa, né? Poxa, se a Caixa não tem dinheiro, quem vai ter, né? Sem saber que no Minha Casa Minha Vida a liberação dos recursos vem por parte do governo. Então foi onde eu pedi para que o gerente falasse com você e validasse a informação, e logo em seguida nós nos conhecemos presencialmente para poder assinar o contrato, né? Aquela minha postura na época não era em vão. Justamente quando eu te falei que existem no mercado vários tipos de corretores, então a gente começa às vezes a conhecer profissionais que não cumprem o prometido, e a gente, como qualquer ser humano, tem algum tipo de insegurança. Então foi uma insegurança motivada por uma informação que precisava ser validada. E aí, hoje a gente vê, e já desde aquela época a gente tem essa visão, que foi a maneira correta mesmo, ser transparente. Então, quando o Renato me ligou, então eu tive certeza assim, não, a Débora, ela está sendo sincera, tanto é que o próprio gerente da Caixa me ligou, está explicando o que aconteceu, e depois começou a ser difundido pela mídia essa dificuldade aí no mercado imobiliário brasileiro, e aí tudo se resolveu. São fases, né? Quem está no mercado imobiliário tem que se acostumar que são fases. Tem hora que tem um boom, de repente dá qualquer variação na política ou na economia, tudo acaba mudando. E nós estamos numa região onde tem um rebuliço, assim, um burburinho de obras e crescimento. E quando a gente pensa que chegou no limite, aí novos empreendimentos são lançados. Mas isso me deixa bem assim animado, porque eu que viajo muito pelo Brasil, a gente está numa região que tem uma densidade demográfica muito grande, mas eu estive recentemente em Cascavel, que é uma grande cidade também, mas eu fiquei maravilhado como aquela cidade tem um potencial de crescimento, sabe? Eu fiquei com aquela vontade de mudar para Cascavel. E podem anotar aí, Cascavel, nos próximos anos, aí talvez em 10 anos no máximo, o pessoal vai falar muito de Cascavel, a cidade está explodindo. Estou dando um exemplo como Cascavel, mas tem tantas outras que eu já viajei e eu percebi desse potencial de crescimento. O que eu quero dizer é que a construção civil, o mercado imobiliário, não é aquilo que a gente vive apenas na região que a gente está.
O Brasil é imenso, o Brasil tem muito a desenvolvimento a ocorrer, né? É um campo de trabalho maravilhoso para corretores, para construtores, para o pessoal da área técnica, para o pessoal de empresas de prestação de serviço. Então, assim, a gente tem muito a crescer. O Brasil tem muito a ser desenvolvido. Então, o que eu quero deixar bem claro é que nós não somos ABC, nós não somos Grande São Paulo. Nós temos um potencial muito grande de atuar. Corretores que hoje atuam numa região mais restrita, se ampliarem, ou se chegar num gargalo, podem saber que existem muitos outros lugares para explorar, né? Como há pouco tempo atrás houve aquela explosão de empreendimentos em Indaiatuba, aqui no estado de São Paulo, né? Então existe um oceano azul para explorarmos, né? Às vezes as pessoas falam que está saturado, mas porque está olhando ali só no seu próprio ambiente, né? No seu quintal de casa. Agora, falando da perícia, né? Que foi a área que você se estruturou aí, hoje é 100% do seu tempo dedicado a isso. E falando também do advento das redes sociais, porque há algum tempo atrás o Roberto tinha aversão às Verdade. redes sociais, É né? verdade. Você tinha telefone porque era obrigado a ter telefone. E quando começamos a utilizar o WhatsApp, você ainda era adepto Eu da não tinha. ligação. Era adepto da ligação. E eu hoje vejo você muito atuante com um canal ali no YouTube. E o que me chama muito a atenção é que você mencionou aqui que quando você começou a construir, por exemplo, você não tinha essa informação da permuta imobiliária porque ninguém te contou acerca disso. Mas lá no seu canal do YouTube, me dá a impressão de que você auxilia. Você não fala só do seu trabalho, mas você auxilia também engenheiros que estão entrando na perícia e ajudando. Sei que você tem curso, tem mentoria, né? O que é que te motivou? Foi exatamente isso? Por você não ter ajuda lá atrás? Você decidiu na empatia ajudar? Você entendeu que tem um nicho de atuação também? Conta pra gente como é que abriu, em primeiro lugar, a sua visão para as redes sociais, onde é que você entendeu que você tinha que estar lá, e depois essa situação de ajudar aqueles que estão começando. Sim. No início, eu não tinha sequer o WhatsApp, porque eu imaginava que o WhatsApp era uma rede social. Depois que eu fui conhecer o potencial de comunicação do WhatsApp. Não gosto de me expor, apareço muito nas redes sociais, geralmente falando só de trabalho. Uma vez ou outra eu coloco algo que vai ficar 24 horas no ar só, mas eu não me exponho muito. Então, a primeira lembrança que eu tenho de desejar ajudar alguém, eu tinha o LinkedIn, que é uma rede social mais voltada ao trabalho, a relações de trabalho, de empresas, né? Corporativa. Eu tinha o LinkedIn e muitos anos atrás as pessoas perguntavam: Roberto, como que eu faço para ser perito? E aí eu respondi uma vez, outra vez, até que quando chegou a época de restrições sanitárias, onde a gente não saía de casa, só eu e meu filho em casa, eu falei: Gabriel, eu vou lançar um curso. Como uma pessoa ser perito, eu vou lançar um curso e tal. Nunca comprei um curso digital na minha vida, nunca vi um curso digital na minha vida. Então, fiquei pesquisando, escrevi todos os tópicos do curso, comparei com cursos do mercado que eu pesquisei e tal. Falei: o meu escopo, a minha grade está mais completa. Desenvolvi o curso, aprendi a gravar vídeo, aprendi a editar vídeo. Fiz todo o curso, até que eu conheci uma profissional do marketing digital que falou assim para mim: Roberto, seu curso está pronto, mas você não pode lançar. Por quê? Você não vai vender. Você tem que criar uma autoridade. Como eu faço isso? Ela falou: você tem que se expor, porque hoje em dia quem não está nas redes sociais não existe. Então eu criei canal no YouTube, criei perfil no Instagram e as redes sociais e tal, e comecei a trabalhar isso. Quando eu já tinha algum volume desse material, nós lançamos o curso. E aí, o que acontece? O Google é o maior buscador que nós temos. O segundo maior buscador é o YouTube. Só que quando alguém chega lá no Google e coloca lá perícia judicial ou perito judicial, o Google vai buscar e vai colocar meu vídeo. Organicamente.
Aí aparece, então, todo mundo que procura o tema acaba me encontrando. E acaba que o próprio YouTube me apresenta para as pessoas que eventualmente compram o meu curso. O que aconteceu depois de um tempo? Aquela nova fase de reflexão. Novamente eu falei aquela palavrinha lá. Gabriel, eu lembro que eu escrevi para fazer o curso. Eu falei, aquela redação é um livro. Aí ele ia viajar para o exterior. Eu falei assim, ó, você viaja, quando você voltar, em janeiro, vai estar pronto para você fazer a revisão. Que ele que faz a leitura técnica para mim, né? Ele e um outro colega, o engenheiro André Chansikik. Aí comecei a revisar, comecei a ver que tinha coisas a serem complementadas. Quando ele voltou, ainda continuei fazendo a revisão do livro. E agora, em 17 de junho de 2024, nós lançamos esse livro que eu tenho aqui para te ofertar. Manual de Perícias Judiciais, guia prático para peritos de todas as áreas. Então, esse livro foi derivado do curso e outros projetos surgiram e o livro ele abre muitas portas também, porque você vê no pré-lançamento desse livro, antes de lançar na livraria, eu já tinha vendido o Brasil inteiro, com aquela divulgação nos nossos grupos do WhatsApp, os grupos do curso, canal do YouTube, foi para o Brasil inteiro. Quando nós fizemos o lançamento na livraria Leitura do Shopping ABC, foi um sucesso. Foi o pessoal presencial, que geralmente é constituído de amigos, familiares e seguidores também, mas o livro já tinha vendido bastante, né? Já é best-seller? Ainda não, mas Em breve. eu espero que em breve seja. Eu estou trabalhando no segundo livro, que é na minha principal área de atuação, fora do âmbito judicial, que seria no âmbito extrajudicial, que é seguros. Então, eu trabalho com perícias de seguros desde 98 também, e eu verifiquei que no âmbito do seguro, nós temos muitos livros de direito jurídico, mas nós não temos muitos livros de perícias voltadas a seguro. Então, a ideia de fazer o livro voltado a seguro, eu conversei com a editora Leude, que é a editora que editou esse livro, eles tiveram interesse, estou escrevendo, então estou começando desde a origem do seguro e vou entrar na parte técnica também, que tipos de seguro existem, que tipos de perícias existem. Então vai ser um livro muito interessante para corretores de seguro, peritos, reguladores de sinistro, o pessoal do mercado imobiliário e até pessoas que não são desse segmento, mas que têm aquele desejo de aprender, né? Você como consumidora de seguro, quer seja residencial, vida, patrimonial, seguro risco de engenharia, que é importante para os construtores, né? Então, eu vou falar sobre todo esse tipo de seguro, todos esses tipos de seguros, e vai ser um livro muito interessante e vai ser um livro pioneiro nessa área. Estou bem animado com o lançamento desse livro, que eu espero que seja, se não no final desse ano, no início do próximo. Abrange um público muito grande, né? Pra você estar aí falando para quem que é, e eu aqui pensando, consumidor, na parte do mercado imobiliário mesmo, por exemplo, no financiamento, todo financiamento tem um seguro que cobre morte e invalidez, que cobre danos físicos ao imóvel. Quando é o programa Minha Casa Minha Vida, tem o seguro de responsabilidade civil. Uhum. Quando os construtores, incorporadores vão requerer recursos da Caixa, por exemplo, para construir, tem uma infinidade de seguros lá que precisa contratar para garantir a entrega de obra. E tem quem contrata e tem quem consome, né? O consumidor final, a pessoa que se beneficia, né? Os beneficiários desse seguro. Sim. O lançamento desse livro, muito em breve, eu já vou começar a produzir conteúdos voltados ao seguro. Porque da mesma forma que eu criei conteúdo voltado à perícia para aquecer o público que seria o consumidor do meu curso e do meu livro, eu precisaria fazer vídeos voltados ao seguro, ao ramo de seguro. Então, eu estou para decidir se eu faço um canal específico de seguro ou se eu utilizo o meu canal Roberto Assunção no YouTube para falar sobre seguro também. Como nós temos relacionado um ponto em comum que é perícias em seguro, acredito que dá para fazer esse link e aproveitar o próprio público do canal, que também serão consumidores do tema, e aí a gente pode assim fazer até o canal ampliar em número de seguidores, porque eu vou
colocar mais um tema no canal, porque hoje eu falo só de perícias mesmo. Mas eu acho que o caminho vai ser agregar ao tema que eu já tenho de perícias o seguro, porque eu vou falar sobre perícias de seguro e no meu canal já tem inúmeros vídeos de casos reais em que eu atuei no seguro. Então eu exponho lá alguns laudos com os devidos cuidados de não expor os clientes, né, e o caso, mas eu dou aulas ali, alguns vídeos têm mais de 1 hora, onde eu estou expondo um caso real de um sinistro de seguro, de incêndio, de desabamento. E é curioso que um desses clientes me contratou porque viu um vídeo no YouTube e ele é de Goiás. Então ele me contratou, eu já atuei para ele preliminarmente, depois quando isso virou um processo judicial, ele me contratou novamente. Mas o fato é que eu estive em Goiás o ano passado, numa cidade bem pequena, e aí ele me encontrou por acaso num restaurante. Ele veio falar comigo: "Você não é o Roberto?" Eu falei: "Sou o Roberto." Eu falei: "Ah, eu sou fulano, né?" E eu não tinha reconhecido ele, porque a gente nunca tinha se falado pessoalmente, só que ele conhece a minha imagem porque ele me vê no canal, né? Então, olha que coincidência, eu fui encontrar uma pessoa lá em Goiás, né? E era meu cliente que veio através do YouTube. Que chique, ficou famoso. É. E você sabe que numa conversa que nós tivemos, um dia que nós tomamos um café lá na padaria, que foi quando você me contou acerca do curso, alguns insights me abriram e eu sempre fui uma pessoa que nunca quis ter curso, ter produtos digitais, nada disso, né? Eu sempre falei assim, não, eu ganho dinheiro com o meu trabalho. Não desmerecendo, não é isso, nada contra quem produza, mas eu, Débora, não. Certa feita, eu me aventurei a começar a gravar um curso. Mas aí, eu ficava assim, a qualidade do celular não é boa, a parede que tá atrás não é legal, não tem um espaço como esse. É lógico que ter um espaço como esse para gravar, para deixar muito profissional, é maravilhoso, mas muitas vezes quando se está começando, não se detém esse capital para esse investimento, né? E eu começava, parava, começava, parava. E o dia que nós conversamos, você montou assim um triplex na minha cabeça, né? Porque você tendo aversão a tudo isso que nós conversamos aqui, na sua casa, com o que você tinha, nada de muito elaborado, tecnologia de ponta, nada disso. Você pegou o seu celular, começou a gravar, falando do jeito que você tá acostumado a falar, porque o Roberto do vídeo é o Roberto, mesmo Roberto de um café, né? Numa linguagem técnica e que eu, Débora, ainda tenho motivos para dizer assim, mas o meu conteúdo muita gente vai consumir, porque é financiamento, quem é que não vai comprar um imóvel, né? E o seu conteúdo totalmente técnico que teria, entre aspas, muito entre aspas, um público reduzido em relação ao meu. Isso não te assustou? Isso não te assustou, muito pelo contrário, tem muito mais público que eu acredito que você nem imaginava que iria consumir o teu conteúdo e isso faz com que hoje o teu conteúdo seja entregue de forma orgânica, né? Sim. Então, você fez com o que você podia fazer e deu super certo. E aí veio a ideia do livro, e veio a outra ideia do livro e agora o outro curso. Então, muitas vezes é a gente acreditar mesmo naquilo que a gente acha que tem que fazer. E não só… E aí a minha visão mudou, porque não é sobre ter um curso, não é sobre ganhar dinheiro com o curso, mas é saber que o nosso conteúdo é necessário. Uhum. Eu fiquei muito feliz recentemente, você me trouxe uma lembrança, eu vou falar sobre esse início nos vídeos, mas eu fiquei muito feliz faz uns 15 dias. Ao tomar café, eu vejo meu celular e vejo lá as mensagens, tenho que responder mensagem, eu gosto de responder mensagem do pessoal. E aí tinha uma pessoa lá que está em Londres, corretor de imóveis. Só que ele está morando em Londres já faz um tempo, ele quer voltar e quer abrir uma imobiliária. E quer começar a atuar novamente em imóveis e tal, e queria atuar também como perito. E o corretor de imóveis, ele pode ser perito. O corretor de imóveis, ele faz avaliações de imóveis. É claro que ele tem que se capacitar, porque existem algumas normas e algumas metodologias a serem aprendidas. Assim como nós, engenheiros ou arquitetos, que também fazemos, a gente não sai da faculdade sabendo isso.
A gente faz porque a gente fez o curso à parte, né? Como eu fiz também. Então, isso me deixou bastante animado, essa penetração. Quando eu comecei, eu estava conversando com um parceiro comercial, o Rogério, que é perito também, e ele falou assim, Roberto, tem uma frase que fala assim, antes feito do que perfeito. Porque enquanto você acreditar que tem que ter um ambiente ideal, um equipamento ideal, uma roupa ideal, um visual ideal para fazer as coisas, você nunca vai fazer. Então, ele falou uma coisa muito importante para mim também. Ele falou assim, o que importa é a informação. Então, eu me preocupava em fazer chroma key, fazer cenário, e aí depois a minha iluminação era insuficiente, o cabelo é branco, aí a luz não pega legal, aí fica verde o cabelo. Então, eu tirei tudo. Então, hoje os meus vídeos são assim, parede branca no fundo, né? Porque eu foco na informação mesmo. Eu sei que eu posso incrementar, e talvez eu faça isso no futuro, mas hoje eu ligo lá o celular, é celular que eu uso, né? E faço os meus vídeos no celular, desde aquela época. Eu tomei a liberdade de mudar essa frase porque eu sou virginiana, então perfeccionista ao extremo. Então, antes feito do que perfeito, né, que é da inteligência emocional, eu mudei para o antes feito do que eu não feito. É, Porque o não feito não vai acontecer nada se eu não fiz, é né? Então, verdade. hoje não tá perfeito. Ok, pra mim tá perfeito hoje porque era o que dava pra fazer nas minhas condições. Amanhã, se eu tiver condição de melhorar, eu vou melhorar. Você já viu aquelas batalhas de rima, né? Então Sim. aqui nós vamos traçar agora uma batalha de frases. Eu fiz uma, você fez outra, né? Tem uma frase que fala assim, nossas dúvidas são traidoras, fazem-nos perder as chances que muitas vezes podemos obter com medo de tentá-las. Essa frase é de Shakespeare. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas com receio, o que vai acontecer, o que vão pensar, será que vai dar certo? E a gente não tenta, elas não acontecem, Sim. né? E tudo que existe aqui, dentro dessa sala e nessa cidade e nesse planeta, foi pensado por alguém. Alguém desenhou esse microfone aqui, né? Alguém desenhou esse copo, essa mesa. Alguém pensou em fazer esse blazer que eu estou usando. Então, tudo foi projetado e todo projeto vem de um pensamento, de uma criatividade e da força da pessoa acreditar que ela vai fazer aquilo virar realidade. Então, assim, quando alguém quer fazer alguma coisa, se não agir, a coisa não vai acontecer. Se agir, vai acontecer. Só que aí existe a questão da dedicação, né? Não basta só querer, tem que se dedicar. E eu falo para os alunos, essas pessoas todas, eu falo assim, ó, não é só querer ser. Você tem que escolher o solo. Aí você vai lá, escolhe o solo. Aí você vai lá, escolhe uma semente. Aí você planta a semente. Você rega a semente. Você não vai ver nada. Porque ela não está aparente. Ela vai germinar, vai sair uma pontinha, vai virar uma plantinha, vai virar uma árvore. Tem árvore que demora 80 anos para dar um fruto, dependendo da árvore. A pessoa que planta a árvore não vai comer o fruto daquela árvore. Então, assim, tem que ter paciência para que a gente possa colher os frutos, né? Assim foi comigo. Você lembra que eu falei no início que quando eu montei a Tecnoprate, eu demorei 5 anos para começar a ganhar dinheiro. Nesses 5 anos, praticamente, eu paguei para trabalhar. Mas aí foi um acreditar. Se eu não tivesse acreditado, eu estava até hoje trabalhando naquela empresa que eu nem costumo mais citar o nome, né? E porque não foi uma boa experiência, mas me trouxe um crescimento que foi justamente perceber que ali não era o meu lugar. Então, muitas vezes, a frustração é um empurrão que a vida te dá para você poder ir adiante. Com certeza. E desde que você trabalha, né, desde que você atua aí na construção civil, como que você enxerga o avanço da tecnologia? No que é que ajudou? A inteligência artificial, você acha que vai sanar alguns problemas como mão de obra, por exemplo? Como você enxerga a tecnologia na construção civil, sobretudo a inteligência artificial? A tecnologia, ela é uma constante, né? Um aprimoramento constante e não só para a construção civil, mas para todas as áreas. O mundo se aprimora dia a dia e quem não corre atrás não acompanha e fica para trás. Um dia desse eu estava conversando com um amigo, ele falou que não conhecia inteligência artificial.
eu fiquei preocupado, porque é uma pessoa atuante, né? Então, na construção civil, por exemplo, materiais são desenvolvidos, técnicas construtivas são desenvolvidas, produtos são desenvolvidos, e cada vez mais a gente tem uma obra com resultado diferenciado, uma obra sustentável, mais barata, desenvolvimento de materiais que implicam em reduções de cargas e que geram economias no valor da produção da estrutura, estruturas mais práticas, mais ágeis de serem feitas. Você vê, eu não vou citar o nome, mas tem uma grande rede de fast food, nível mundial, e você vê como eram as lojas há 20 anos atrás, você vê hoje, você olha o terreno, daqui a pouco tem lá faz estrutura metálica, de Sim. repente, né? E assim como elas, você vê lojas em shopping, edificações, residências, seguindo esse padrão. E nós, no Brasil, estamos muito atrasados, porque lá fora a construção civil ela é muito industrializada. Aqui, para nós, a construção civil ainda como se diz assim, uma coisa. É um termo, não é muito correto, mas assim, é como se fosse artesanal. Sim. Por exemplo, o Empire State, em Nova York, aquele edifício onde aparece o King Kong lá, aquele edifício foi construído em 1931 e foi durante décadas o edifício mais alto de Manhattan, né? Em quantos anos você acha que foi construído aquele prédio? Em 1931? Não tenho ideia. 4 anos? Pouco mais de 365 dias. Caramba. Ele passou um pouquinho de um ano, né? Em estrutura metálica. A gente vê aqui no Brasil estrutura metálica, a gente acha que é algo moderno. Em 1931, nos Estados Unidos, fizeram um prédio daquele, o maior do mundo na época, em um pouco mais de um ano. Então a gente está muito atrasado. Mas a gente corre atrás, né? Cada um está dentro da sua realidade. O importante é que nós não estamos parados. E é bom a gente saber que tem alguém mais avançado para poder correr atrás de também se desenvolver. Agora, no âmbito dos serviços técnicos e principalmente da perícia, a inteligência artificial ela ajuda muito. Até na parte comercial, se você, por exemplo, formatar um orçamento e você, de repente, submeter à análise da inteligência artificial, mesmo que seja gratuita, aquele orçamento, ela vai reformular, vai corrigir gramaticalmente, vai reformular, vai te dar até um design diferente daquele orçamento. Você vai falar assim, nossa, eu faço há 20 anos o mesmo tipo de orçamento, parece que você contratou uma consultoria. Agora, o medo que faz é que nós temos um sistema de ensino muito deficiente. Eu falo assim, eu fiz a faculdade, me formei em 1996. Estava falando com um amigo, nós fizemos uma bela na faculdade, né? Hoje nós temos aí um ensino muito fraco. E aí, essas pessoas que já têm ensino fraco, pegam uma ferramenta dessa, acha que faz mágica, aí começa a fazer coisa que não vem da cabeça e sim vem da máquina. Eu fiz um teste um dia desse, com um texto, e aí a inteligência artificial lá citou no meu texto uma norma que não se aplicava àquele contexto. Se de repente eu mando aquilo lá para frente e alguém percebe aquilo, vai cair em descrédito o meu trabalho, né? Então a inteligência artificial eu vejo que, pelo menos no momento, ela é uma ferramenta que nós podemos utilizar, mas que ela não é uma ferramenta que vai substituir o trabalho do profissional. Agora é imprescindível que o profissional utilize. Por exemplo, no meio jurídico, por exemplo, nós estamos lá atrás, há mais de 10 anos atrás, já se ouvia falar que nos Estados Unidos, e nem se falava o termo inteligência artificial, mas se dizia que tinham programas que eles tinham uma assertividade muito maior do que os advogados. É um programa que tratava de pautas jurídicas, né? Nada mais é do que a inteligência artificial, Sim. né? Então é uma ferramenta que eu vejo que está explodindo com uma grande velocidade e inclusive existe assim receio de que em 2 anos ela possa ter uma autonomia, eu não sei se isso vai acontecer, a ponto de ter um pensamento próprio. Não sei se isso vai acontecer, mas eu já vi vários especialistas falando no assunto, existe uma preocupação nesse sentido.
Mas então, resumo, eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta que veio para ficar, mas que não devemos acreditar que ela vai nos substituir ou fazer o nosso trabalho. E textos, consultas, qualquer trabalho que a gente delegue, a gente tem que ter muita cautela porque existem falhas. Tudo isso é muito novo e os programas, né, que fazem a inteligência artificial se autodesenvolver, eles também têm muitas falhas ainda. Então, é uma ferramenta que a gente deve usar com cautela, mas a gente deve usar. Com certeza. Roberto, já seguindo aqui para nossa finalização, porque nós já falamos mais de 40 minutos, eu quero fazer um bate-bola aqui com você. E mais uma vez agradecendo aqui a sua presença, né? Nós temos presente aqui, que é Obrigado. um apoio gentilmente da Brooker Art Design, que gentilmente nos cedeu aqui esses brindes, né? E faz todo tipo de brinde para o mercado imobiliário, gestão de redes sociais, enfim. Quero agradecer aqui pelo livro, né? Pelo presente. E no bate-bola rápido aqui, eu quero te pedir uma frase. Uma frase? Uma frase Uma minha? frase. Ou uma frase qualquer? Uma frase que você goste. Eu vou falar uma frase que é uma frase que me emocionou e que ela está citada aí no meu livro, mas não é da minha autoria. Uhum. No meu livro tem uma dedicatória aos meus pais, né? E aí tá escrito assim: se enxerguei mais longe é porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Então, assim, a minha trajetória, eu me apoiei na família, nos meus pais, né? Me deram suporte. Então, a dedicatória do livro foi a eles. E essa frase, se eu fui mais longe, se eu enxerguei mais longe, é porque eu estava sobre ombros de gigantes, é do Sir Isaac Newton. Muito bem. Um livro? Um livro que eu gostei muito de ter lido foi As Vinhas da Ira. Eu li esse livro quando eu era adolescente, ainda é um romance, né? Fala sobre a dificuldades de família que vivia no campo, nos Estados Unidos, e é um livro que marcou. Eu li tantos livros, mas posso falar mais um? Pode. Um mais atual? Pai Rico, Pai Pobre. Muito bom. O Pai Rico, Pai Pobre, ele fala coisas óbvias, mas a gente não enxerga o óbvio. Ali não tem nada excepcional. Mas quando você lê aquilo, você fala, isso mesmo, e eu faço isso, eu não faço isso, né? Deveria fazer aquilo. E aquilo lá tem a ver com a minha história também, o livro Pai Rico, Pai Pobre. Um hobby? Hobby. Eu gosto de fazer esporte. Musculação, judô, corrida de rua, basicamente esses três. Time do coração? São Paulo. Paulo em São Paulo. Em Pernambuco eu sou náutico. E Portugal, em homenagem ao meu pai, eu sou Benfica. Disciplina ou talento? Disciplina. Eu acho que não adianta ter talento sem disciplina, que você não vai a lugar algum. Nem dom, tem que ter disciplina. E não sou só eu que penso assim também, o Cristiano Ronaldo pensa da mesma forma. Um conselho para quem está começando hoje? Dedicação. Dedicação, foco, persistência. Qualquer coisa que se comece sem ter essa base, sem acreditar, não vai para frente, porque as coisas não são românticas, né? É muito fácil você querer alguma coisa ou ser alguma coisa, mas até chegar lá depende de muito esforço, muita dedicação. Então, a ideia de ser ou de ter alguma coisa é apenas o começo, porque o percurso precisa de ser alimentado com muita dedicação, esforço, né? Persistência. Maravilha. Eu quero agradecer aqui a presença do nosso convidado, deixar aqui o livro para quem deseja adquirir e deixar a palavra para as considerações finais, querendo deixar inclusive suas redes sociais. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Débora. Foi muito gratificante quando você me convidou, né? Porque fazia alguns meses já que a gente não se falava. E eu gosto, né, desse tipo de oportunidade, porque é uma oportunidade da gente
trocar ideia e penetrar também, né? Conhecer mais pessoas, gerar novas oportunidades e tudo. Fiquei muito feliz de estar aqui. A gente está aí com um certo pensamento, o seguinte, os profissionais de hoje, eles precisam estar, além de atualizados, em contato com o público, e para isso tem que ser nas redes sociais. A rede social, ela não é mais uma opção. Não se fala assim, é opcional. Não, tem que ter. Ou quem não tem, quer seja médico. Agora, quem talvez seja CLT, né, tem para diversão, mas assim, para profissional mesmo atual, acho que as redes sociais são fundamentais. Então isso me projetou bastante, embora eu já tinha um certo público, uma certa clientela e através do network feito durante 20, 30 anos aí, mas o que alimenta a entrada com mais velocidade hoje, tanto para mim como engenheiro, como para você corretora, médicos e tudo, são as atuações nas redes sociais, que também te revelam para o mundo, porque muitas vezes a pessoa não sabe nem que você tem aquela capacidade e você, através das redes sociais, você se coloca e mostra que você tem uma autoridade no assunto, né? Verdade. É. Esse foi o ConstruCast de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acessar o nosso Instagram, seguir o canal também. E nós estamos presentes também no Spotify.